parte seguinte é sobre temperaturas e estações. E começa com duas afirmações flagrantemente falsas. A primeira é que a temperatura parou de subir em 98. Nossa, essa realmente foi muito fora. E a gente vai falar disso. A segunda é que os modelos climáticos estariam errados. Os modelos climáticos, né, que seriam coisas que os cientistas ajustam do jeito que querem. Essa primeira coisa que realmente é muito complicada, porque eu trabalho, dentre outras coisas, trabalhei com um avião laboratório, entrei em nuvens na Amazônia para avaliar o efeito das queimadas sobre o ciclo de vida das nuvens, mas eu trabalho com modelos também, né? E eu entro lá nos códigos e olha, não, ninguém sai mudando a constante da gravidade ou a constante universal dos gases, não, porque isso faria com que os modelos simplesmente deixassem de funcionar. Pelo contrário, uma das coisas que a gente faz quando a gente vai utilizar um modelo é o que a gente chama de validação. Nós só fazemos projeções com o modelo, só colocamos ele, por exemplo, em previsão, seja de tempo ou de clima operacional, depois que ele é validado. Ou seja, que um conjunto de testes, alguns testes são inclusive padronizados, é aplicado ao modelo. Se ele não passar nessa bateria de testes, nós não usamos. Tem que voltar para a prancheta. O que é que está errado? Né? Será que alguma parte do código foi digitada errada? Né? Tem algum problema de escolha ruim de método computacional? Tem toda uma literatura a partir disso. Aliás, o meu primeiro artigo publicado em revista internacional, que foi em 1997, na Monthly Weather Review, não é um artigo sobre mudança climática, ele é um artigo sobre métodos numéricos de transporte em modelo, em o que a gente chama de métodos para resolver a equação de advecção. Então, sabe, gente, ficar falando, soltando esse tipo de afirmação sem conhecimento de causa é triste, né? Mas vamos voltar para o assunto primeiro, né? Dados de superfície negam totalmente o que foi afirmado em relação ao aquecimento global parar em 1998. Trata-se, obviamente, de um mito sem sentido, sem base nenhuma na realidade. O que é que nós temos de registro de temperatura de 1998 em diante? Primeira coisa, 1998 é apenas o 8º ano mais quente do registro histórico a partir de estações de superfície. Mais quente do que 1998 nós tivemos 2005, 2009, 2010, 2013 e, claro, os 3 recordistas em sequência, 2014, 2015 e 2016. Então, olha, não, o aquecimento global não parou em 1998, já olhando para esse lado. Mas, claro, a gente não deve simplesmente se basear em picos, em um dado aqui, outro acolá. O que é que a gente faz quando a gente analisa um conjunto de dados de maneira séria? A gente usa técnicas estatísticas. E é isso que eu fiz, né? Vocês vão ver os gráficos aqui. Foi isso que eu fiz usando 2 períodos. Seria a melhor condição possível para os negacionistas, porque 1998 era o ponto final que eu escolhi para o primeiro período que eu analisei e é o ponto inicial do segundo período. Usando uma regressão linear, a taxa de variação de temperatura do primeiro período de 19 anos, 1980 a 1998, foi de mais 0,15 graus Celsius por década. Quando a gente pega o período de 1998 a 2016, bom, 2017 ainda não encerrou, né, não fechou ainda, mas nós temos dados completos de 2016. O que é que acontece quando a gente olha para esse período de 19 anos iniciado em 98? Ok, a taxa de aquecimento sobe para mais 0,17 graus Celsius. Eu devo dizer para vocês que isso seria o melhor cenário possível para quem pudesse falar de que o aquecimento global parou, ou mesmo um discurso um pouco menos radicalizado, né, de que houve uma pausa ou um hiato. Esse, inclusive, foi um termo que alguns cientistas sérios terminaram impropriamente se apropriando, utilizando. Não, o aquecimento global deu uma refreada, ficou mais lento. Não, isso não é verdade, né? Eu fiz outra análise, aí sim, olhando como deveria ser pelos padrões da Organização Meteorológica Mundial,
que sempre disse o seguinte: para você chegar a um padrão climático, duas coisas aí, a amostra estatística precisa ser grande o suficiente e os modos de variabilidade de mais curto prazo precisam, né, estar essencialmente removidos para que a gente realmente capture a tendência de mais longo prazo. Fazendo isso, a OMM, ou WMO, né, a World Meteorological Organization, ela recomenda que nós façamos análises de clima em intervalos de 30 anos. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei 30 anos, 1987 a 2016, e os 30 anos anteriores, ou seja, 1957 a 1986. E o que foi que eu obtive? De 1957 a 1986, o sinal do aquecimento global já aparece de forma bastante nítida, mas a uma taxa de 0,09 graus Celsius por década. Quando nós pegamos 1987 a 2016, 0,17 graus Celsius por década. Esse é o número que a gente tem hoje, né? Detalhe, se acelerando, como é fácil de perceber. Então, não, é um mito completamente furado esse daí. Eu acredito que aí o Felício ele tente se basear num único banco de dados em que 1998 aparece um pouco mais acima do que nos dados de estação de superfície, que é o dado de satélites de UAH. Ok, eu me dei ao trabalho, veja só, de baixar os dados do Spencer, baixar os dados do UAH e fazer uma análise parecida. E aí o que é que eu concluí? O gráfico está aí, com os dados do Spencer, que geralmente são vendidos pelos negacionistas como alguma informação que pudesse desdizer o aquecimento global. Vejam o que aparece lá, 1998 2016, mas desculpa gente, não é assim que a gente olha um gráfico, a gente pegar apenas 2 pontos e ignorar o resto. É isso que pessoas como o Felício querem que a gente faça? Não. Técnicas estatísticas dizem o seguinte: você precisa encontrar qual a melhor curva, né? Qual a melhor curva que represente esses dados. E aí, quando a gente pega uma regressão linear, a gente tem a tendência, né? A tendência de mais longo prazo, que me dá uma variação com a contribuição de todos os dados, né? Então, o que é que acontece quando eu faço essa regressão linear? Eu chego à conclusão que, mesmo os dados de satélite de UAH, tem-se um aquecimento de 0,12 graus Celsius por década, né? E veja só, outros grupos de pesquisa já testaram isso, não só com base em dados de estação, mas também em dados de satélite, é o caso do RSS. E aí quando a gente coloca todos esses dados juntos, dados de superfície da NASA, dados de satélite RSS, dados UAH e dados de Berkeley, vou já falar de Berkeley, segura aí. Quando a gente coloca os 4 juntos, o dado UAH, ele fica um pouquinho fora, um pouquinho diferente dos outros 3, ele fica um pouco abaixo. Recentemente houve inclusive uma publicação que mostrou que há alguns problemas no processamento de dados de satélite feito pela UAH. Eles estariam com erros importantes na representação do ciclo diurno, e um outro aspecto que influencia as estimativas de satélite é que os satélites têm uma pequena deriva, a altura da órbita cai um pouquinho a cada ano, e essa influência precisa ser muito bem colocada nas estimativas para ser devidamente corrigida. Então, quando a gente coloca as 4 fontes de dados, o H fica um pouco fora, mas ainda assim mostrando aquecimento, né? Aquecimento de quê? De 0,12 graus Celsius por década. As outras bases de dados vão para algo como 0,17, 0,18 graus Celsius por década. Então, quer dizer, não há nada nos dados de satélite que diga que o aquecimento global parou em 1998. Isso é, na verdade, novamente risível, fora completamente distante das evidências. Eu fiquei de falar de Berkeley, né? Então vamos lá. Sobre Berkeley, a história é muito interessante. Berkeley, você pode inclusive acessar o banco de dados de Berkeley, tem a Berkeley Earth,
os dados de lá estão disponíveis nesse endereço da web. A história de Berkeley é muito interessante, porque foi um grupo de pesquisa que é ainda capitaneado pelo Richard Miller, físico, e que assumiu uma postura que essa sim merece ser chamada de cética. Ele duvidou, de fato, ele colocava dúvidas sobre a correção dos dados de observação e dessas análises feitas por NOAA, NASA, Hadley Center britânico. Eu acho muita presunção o cara sair duvidando desses times todos, mas enfim, ele fez isso, conseguiu financiamento, importante dizer, financiamento da indústria de combustíveis fósseis, que esperava que uma análise independente produzisse outra coisa. E aí, o grupo do Richard Miller conseguiu tocar adiante o projeto chamado BEST, né? É uma sigla, tem aí um trocadilho, né? BEST como se fosse melhor, mas é Berkeley Earth Surface Temperature, ou seja, era uma tentativa de reconstruir a análise de temperatura da superfície terrestre. E eu reconheço que o trabalho do grupo do Miller foi um trabalho sério e bastante laborioso. Eles conseguiram, além dos dados das estações meteorológicas oficiais, que são os dados que são coletados desde 1880 pela rede mundial, que hoje é coordenada pela WMO, esses dados ele não apenas usou, mas verificando estatisticamente todos eles, se não havia erros, se não havia problemas, mas ele conseguiu pegar vários outros. Por exemplo, dados de universidades que não eram reportados globalmente, que estavam em seus bancos de dados, documentos inclusive que estavam apenas em papel, de estações meteorológicas mais antigas. A base de dados de Berkeley, é importante dizer isso, né? Reconhecer o trabalho, né? A dedicação do grupo do Richard Miller nisso aí. A base de Berkeley é várias vezes maior, tem muito mais estações do que os dados da NASA, NOAA e Hadley. Mas aí, vejam só, quando a gente coloca o dado de Berkeley juntos, é isso mesmo que vai ser concluído. Você mal consegue ver diferença entre Berkeley, NASA, NOAA, etc. O que prova, na realidade, que os dados são confiáveis, foi feita uma análise independente. Claro, o Richard Miller, ele admitiu, não, os dados, né, estavam corretos, né? E eu confesso, tem um prazerzinho mórbido aí, porque foi grana da indústria de combustíveis fósseis que queria atacar a ciência do clima, na verdade terminou fortalecendo. Então a história de Berkeley é um exemplo do que na verdade deve fazer um cético. Se você é cético, o cético faz o quê? Ele tem dúvida, mas se a dúvida é honesta, o que é que a gente faz? A gente procura as evidências para tentar sanar a dúvida. Você não vai ficar eternamente em dúvida ou, pior, relegar as evidências. Negar as evidências é coisa de negacionista, tem um nome isso aí. Então, negacionista e cético, em uma determinada maneira, são inclusive opostos um do outro. O cético ele tem uma dúvida honesta. O que é que ele faz quando você tem uma dúvida honesta? Você vai procurar fontes confiáveis, fontes primárias, dados originais e vai trabalhar para construir uma posição. O ceticismo ele é legítimo, né? Porque basicamente é fundamentado em dúvidas honestas. Miller era um cético, tirou suas dúvidas e agora reconhece que desde o início os dados estavam corretos, né? Os dados de estações de superfície, né? Diferente de certas pessoas que ignoram, mas que não fazem nada. Essa é uma coisa importante dizer. Se você tem evidências, colete os dados, né? Faça pesquisa, trabalhe, né? Publique. Importante isso aí, né? Mas enfim, essa é a historinha de Berkeley, que reforça o que todos nós já conhecemos, que os dados de estações de superfície são sim confiáveis. Bem, eu retorno aqui rapidamente para o tópico dos modelos
porque foi feita a afirmação de que os modelos climáticos estariam fazendo tudo errado. E eu lamento desapontar quem, sabe, desfaz do trabalho da comunidade de modelagem climática. Daí o gráfico mostrando a comparação entre o conjunto dos modelos do CMIP-5, que é o Coupled Model Intercomparison Project, na sua quinta fase, junto com o espalhamento, e as observações no meio, né, segundo 4 bases de dados distintas. E a gente percebe o seguinte, que as observações estão muito bem casadas com a média do modelo, dentro inclusive do espalhamento, né? Elas estão contidas no envelope. Então eu realmente não sei de onde é que veio essa afirmação, ela não procede. Mas o mais interessante é que aí eu fui pesquisar e veja só, existe uma página que atualiza essa informação e mais do que isso, ela traz interessantes informações sobre os primeiros modelos usados em projeções de mudanças climáticas. Nesse caso, modelos do James Hansen, um dos pioneiros desses estudos na década de 80, e que mostram que os modelos usados mesmo há 20, 30 anos atrás, eles já tinham alguma capacidade de representar a física básica, né, do aquecimento global a partir do aumento da concentração de gases de efeito estufa e da influência disso no balanço energético planetário. Então, mesmo modelos simples como aqueles mostraram a capacidade de representar bem o que foi observado depois. Então, eu realmente não sei de onde é que veio essa afirmação, acho que ou é o erro ou mais alguma distorção, né? Pois bem, eu, como trabalho, né, dentre outras coisas com modelos, eu sei das suas limitações e das suas potencialidades, né? Algumas coisas a gente tem muito bem representado neles, né? Hoje eles são mais sofisticados, tem incluído os ciclos biogeoquímicos, acoplamento do ciclo do carbono, interações entre oceano, atmosfera, criosfera e biosfera, né? Mas ainda assim, algumas coisas realmente os modelos não têm ainda demonstrado capacidade de elucidar completamente. Um desses aspectos é justamente a dinâmica dos mantos de gelo. É um dos pontos em que os modelos ainda têm muita incerteza, né? Não se sabe bem, portanto, qual a velocidade de desestabilização dos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica. Esse é algo bastante incerto. E é por isso, veja só, que é praticamente um consenso na comunidade científica da área de que os modelos climáticos eles subestimam a elevação do nível do mar, né? Ou seja, se existe um erro, nesse caso seria um erro para menos, exatamente porque os modelos não têm ainda uma boa representação da dinâmica do gelo continental capaz de nos fazer projeções mais seguras quanto a isso. Outra questão aí é sobre a NASA, né? Eu realmente tenho, assim, de novo é estranho para mim a pessoa dizer que pelo fato de a NASA ter vários departamentos, isso por algum motivo colocaria em xeque a posição da NASA sobre clima. Não, eu acho que é muito simples fazer isso. Para você tirar a dúvida, é só colocar no Google NASA Statement on Global Warming, ou seja, qual é a posição oficial da agência sobre o aquecimento global. Isso vai levar justamente para um link, né, em que a NASA coloca o que é que ela pensa enquanto instituição sobre isso. Claro, a NASA não poderia, como qualquer instituto sério, agir diferente. Ela endossa o consenso científico. Entra no debate as colocações sobre o laboratório de propulsão de foguetes e outros
braços, né, outros branches da NASA, e a única coisa que talvez eu possa dizer a respeito disso aí é, olha, o pessoal da engenharia de propulsão tem tanta condição de opinar sobre clima quanto o pessoal, os climatologistas do NASA diz, tem sobre os combustíveis de foguetes, né? Ou seja, muito mais provavelmente é um pitaco sem muita profundidade. Então, nesse caso, eu acho que o pessoal do JPL, do Jet Propulsion Lab, respeita o pessoal do GIS, do Goddard Institute for Space Studies, e vice-versa, né? Não é, sabe, nenhuma surpresa que pessoas de diversas áreas respeitem o trabalho umas das outras. Esse, na verdade, deveria ser a base do funcionamento, né, não só da NASA, mas como de qualquer instituto que tem uma diversidade de áreas de conhecimento embaixo dela.